Bom dia, live da Bihart, eu sou a Moreira Lima, 7h07 da manhã, todas as quintas, estamos aqui para praticar coerência do coração e também para bater um papo sobre o estilo de vida baseado no coração. Conforme a gente vai trazendo os assuntos, os temas, a gente vai co-criando um novo jeito de ser, que a gente chama de o jeito de ser Bihart, aquele jeito de ser baseado no coração. Bom dia, Fabi, seja bem-vinda. Vamos esperando as pessoas chegarem. Enquanto isso, quem está chegando já vai conectando com o coração. Sente no seu coração se tem algum assunto que você queira trazer para a gente papear aqui hoje, sob essa perspectiva do coração e o cérebro trabalhando em parcerias. Bom dia, Fabi, seja muito bem-vinda. Fabi, você não é a primeira vez, né? Seu nome tá assim bem conhecido, tá certo, né? Você não é a primeira vez. Me fala aqui só. Essas pessoas demorando a chegar, a gente tem ouvido falar muito essa coisa. Oi, Rô, bom dia. Conta pra gente como foi a primeira aula da certificação. Alegre dia. Ontem começou... não, você já veio, né? Perfeito, Fabi. Perfeito, ótimo. Então você já sabe como funciona, já vai conectando com o seu coração e observando se tem algum assunto que você queira trazer pra gente papear aqui juntos, tá bom? A Rô começou ontem a nova turma de certificação de mentores HeartMath e ela começou ontem, estava animadíssima. Conta aqui, foi legal a aula? Bom dia, Beta, bom dia, Raquel, Edneia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vanessa. Pessoal, hoje eu vim com pouco assunto aqui, então eu preciso muito que vocês me tragam assuntos também. Bom dia a todos os amores. A Rô diz, eu amei, foi além das minhas expectativas, meu coração ficou muito feliz. Eu feliz e coerente, eu fico muito feliz também, porque a Ju e a Márcia, elas fazem um trabalho com tanto amor, que eu tenho muito orgulho dessa iniciativa que a gente faz juntas de trazer a certificação para vocês. Então, fico muito feliz que você gostou e realmente você vai ver lá para frente, é uma transformação de vida. Você já está lá bem evoluída, mas realmente faz uma diferença gigantesca na nossa vida. A gente vai se transformando e quando a gente olha, a gente é um ser humano completamente renovado, né? Como se todas as impurezas de um diamante que somos vão saindo, a gente vai aos pouquinhos desenvolvendo resiliência, soltando aquilo que não faz mais parte, abrindo o coração para aquilo que tem mais amor, que tem mais coerência, que faz mais sentido com o nosso coração. E assim a gente vai crescendo, se transformando, evoluindo. E quando evoluímos, podemos ajudar outras pessoas no seu processo evolutivo. Obviamente, sempre respeitando o ritmo de todo mundo. Não é porque fez bem pra gente que as outras pessoas vão querer fazer ou se sintam obrigadas a fazer. Não, é uma coisa que pelo nosso exemplo, pela luz, pela energia, pelo nosso comportamento, a gente vai influenciando sem abrir a boca as outras pessoas, né? Então... é muito, muito especial. Raquel diz, bom dia, amo esse momento. Eu também amo esse momento muito. A Rô diz que a turma foi totalmente excelente, professoras muito sensacionais. Agradeço a você por esse encontro. E eu que agradeço por você confiar na gente. Oi, Pati, bom dia. Mais um minutinho e a gente começa a nossa primeira prática. Lembrando que a primeira prática a gente vai ativar frequências que a gente quer colocar no nosso sistema, né? Reconfigurar o nosso sistema com novas frequências. Então, sente no seu coração se tem alguma frequência que você queira ativar, como amor, gratidão, apreciação, coragem, paz, qualquer qualidade do coração. A gente vai praticar isso e instalar no nosso sistema de forma que todas as nossas células, todo o nosso ser vibre nessas frequências. E como a coerência tem um efeito residual, nós vamos levando essas frequências no nosso sistema, como se fosse uma bagagem leve, uma bagagem gostosa, recursos, ferramentas que a gente está trazendo para lidar com os desafios dos próximos dias. Então, se você sentir aí de trazer alguma energia, alguma frequência, estou aqui pensando também o que eu gostaria. Nada, pessoal. Também aqui nada, por enquanto. Mas na hora que a gente entra em coerência, a gente vai
acessando esse espaço intuitivo. Vamos lá, vamos ver o que vem. Também não sei o que vem, mas vamos ver o que vem. Então vamos para a nossa primeira prática. A gente vai fazer a respira no coração, onde a gente vai conectar com o coração e colocar a nossa fisiologia num estado coerente por meio da respiração. E aí a gente vai ativar uma emoção regeneradora, como aqui a Raquel está sugerindo, confiança, e a Vanessa, coragem e disposição. Perfeito. Vamos lá. E aí a gente, esqueci o que eu estava falando, mas ok. Clareza mental, a Fabi fala. Então a gente tem aqui a confiança, a coragem, a disposição e a clareza. Então eu vou começar pela disposição, para a gente ativar a coragem, para daí a gente ativar a clareza mental para viver a vida em confiança. O que vocês acham? Bora lá? Então vamos, amores. Posição confortável, olhos abertos ou fechados. O que eu estava falando é exatamente que a gente regula a nossa fisiologia, põe no estado coerente e aí todos os nossos sistemas se tornam mais coerentes. E a gente aprofunda a nossa coerência ativando essas qualidades do coração que a gente juntos aqui trouxe para o campo. Então vamos lá. Posição confortável, olhos abertos ou fechados. Se você puder, feche os olhos, porque a gente tira a atenção de tudo que está lá fora, de todos os fatores que possam estar estressando a nossa vida, mas a gente vai para dentro. E aí, cada vez que a gente vai para dentro, a gente vai se abrindo a novas possibilidades, a novos olhares, a novas perspectivas. E cada vez mais ouvindo mais o nosso próprio ritmo, a nossa própria intuição, a voz do nosso coração. Então vai conectando com o seu coração nesse momento, silencia. Se precisar, traga a mão aqui para o centro do seu peito. Queremos o foco no coração, queremos o foco nesse grande portal que nos projeta para a melhor versão de nós, para a melhor versão de nós em relacionamento com os outros, com o mundo, com a nossa verdade, com os nossos valores mais profundos, aqueles que estão completamente libertos da programação, da cultura, da nossa educação, da programação da sociedade, aquela verdade, aquilo que realmente é a nossa essência. E que se a gente vai aprofundando, a gente chega na nossa essência, que é o amor. E é isso que a gente vai praticar aqui, o amor. Quanto mais a gente pratica, mais ele se torna familiar pra gente e mais disponível. Então conecta com esse seu ser mais profundo e perfeito. Diga bom dia pro seu coração. Agradeça muito o seu coração nesse momento por estar te trazendo para esse lugar, para a gente praticar a coerência juntos, em nosso benefício, em benefício de todos. Coloque o seu coração à disposição para te trazer ideias que você queira trazer aqui para a live, depois da nossa prática. Vai aprofundando a respiração, ficando cada vez mais consciente da respiração. E neste momento a gente vai fazer aquele scanner no nosso sistema, uma prática de autopercepção, heart scan, que precede qualquer prática de coerência. Então primeiro a gente avalia sem julgamento como estamos, observa então seu corpo nesse momento. Vai registrando e acolhendo tudo que vem. São só informações, não tem bom, não tem ruim, não tem certo, não tem errado. Se tem alguma coisa que está desconfortável, acolhe. Se tem alguma coisa que está confortável, acolhe. Mas sem pôr nenhum peso em nada disso. É apenas uma informação. Agora observa a sua mente, seus pensamentos. Qualidade, velocidade, vai acolhendo. Tudo te drena, te regenera, vai acolhendo. Faz parte, tudo faz parte. Tudo é um sinal amoroso do nosso sistema, que tem o objetivo de nos colocar de volta à trilha do nosso propósito.
Observa o sistema emocional. Em que emoções você chega aqui agora? Acolhe aquelas que te regeneram, acolhe aquelas que te drenam. Muito amor para todas as informações que estão vindo. E com atenção no seu coração, passe a respirar mais profundamente e mais lentamente que o normal. Imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração, como se seu coração pudesse, neste momento, respirar. Inspire por 4 ou 5 tempos com foco no coração. E expire. Vai criando um ritmo confortável para você, com a inspiração e expiração em tempos parecidos, regulando assim os 2 ramos do nosso sistema nervoso autônomo, o simpático e o parasimpático. Então vai inspirando 4 ou 5 tempos e expirando por 4 ou 5 tempos. Esteja presente, esteja consciente. E nesta presença, talvez você observe a nossa energia, cada coração aqui sincronizando um com o outro, e um campo sendo formado. Conforme a gente silencia o barulho mental e entra com esse ritmo coerente no nosso coração, a gente sim pode perceber a energia deste campo se formando. Inspire, expire. Inspirando e expirando. E a partir desse momento a gente passa a ativar frequências que nos regeneram, frequências que a gente está instalando no nosso sistema, para sair daqui dessa live reconfigurado dentro dos nossos objetivos pessoais. Então a gente começa ativando aqui a frequência da disposição, que eu vou chamar aqui de vitalidade, uma sugestão da Vanessa. Então vamos localizar a vitalidade na nossa vida. Localize algum momento no passado ou até projeta no futuro a sua vitalidade, a sua disposição, um sistema totalmente energizado para investir em direção aos propósitos, aos valores, às verdades de cada um, de realizar o seu servir, o seu trabalho, de pôr em prática o que o seu coração sugere, o que o seu coração dita. Localize a vitalidade e passe a respirá-la no seu coração. Inspire vitalidade por 4 ou 5 tempos. E ao expirar, observa essa vitalidade se instalando em cada célula e pulsando no seu corpo, trazendo energia, coerência, disposição para abraçar qualquer desafio, com calma interior, com energia, com positividade. Inspire e expire vitalidade. Excelente, pessoal. Vai sentindo o campo se nutrir dessa energia ativa e ao mesmo tempo serena interiormente, serena, onde a gente está completamente composto por dentro e pronto para agir. Esse é o princípio da coerência, e a coerência traz vitalidade. Vai inspirando e expirando. E a partir desse momento, a gente ativa a frequência da coragem, coração em ação. Agora que a gente já tem toda a energia para nos movermos com vitalidade, a gente ativa a coragem, aquela força interna que ativa o nosso coração e coloca ele em ação. Localiza qualquer momento da sua vida onde a coragem esteve presente. Num esporte, numa relação, no trabalho, numa tarefa, num desafio. Respira essa coragem.
Sente ela se instalando, sente ela vibrando nas suas células, junto com a vitalidade. E agora, com a vitalidade e a coragem instaladas, a gente ativa a clareza mental. Já temos a energia, já temos o impulso. Agora a gente precisa ter clareza de para onde a gente quer seguir, qual é a direção, quais são os componentes da situação para que você possa tomar as decisões corretas. Uma mente clara, conectada com o coração, onde a razão e o sentir estão em parceria. Conecta com o momento de clareza, onde tudo parecia certo. E passe a respirar a clareza. Inspire por 4 ou 5 tempos esse sentimento, essa sensação de clareza mental. E expire. Inspirando e expirando clareza. Vai sentindo essa clareza se instalar. Seu cérebro frontal desacelerando, trazendo imagens mais claras ou mais nenhuma imagem. Vai esvaziando, tirando todas as preocupações, todas as programações, tudo aquilo que interfere na sua verdadeira perspectiva de vida. E vai sentindo esta clareza, como se nuvens fossem saindo, ficasse apenas o que é verdade, o que faz sentido. Vai respirando e respirando. E com a vitalidade instalada, com a coragem instalada, com a clareza instalada, a gente vai ativar aquele sentimento da confiança que a Raquel sugeriu. Confiar, muitas vezes, não é ter certeza dos resultados. É simplesmente colocar o seu coração à disposição dos caminhos, sentindo que quando há coerência, a gente pode confiar que tudo de alguma forma vai se organizar, mesmo o caos. Muitas vezes o caos está a serviço de desenvolver esta confiança interior. Então, localize em algum momento a confiança numa pessoa, numa ideia, em você mesmo, no seu coração. Confiança na vida e passe a respirar confiança no seu coração, inspirando por 4 ou 5 tempos e expirando. Alguns ciclos de confiança. Observe ela sendo instalada em todo o seu sistema, em todas as suas células, vibrando. Confiança, eu posso, eu sei. Eu estou conseguindo. Eu estou prosperando. Está tudo disponível para mim. E muito bem, com presença, observa o campo que nós criamos aqui juntos, com as frequências da vitalidade, da disposição, da coragem, da clareza e da confiança. E com essas frequências instaladas, a gente passa a partir deste momento a trilhar a nossa semana, mais uma semaninha até a próxima quinta. Quando for o seu momento, sempre observando os efeitos da prática na sua fisiologia, na sua mente, nas suas emoções, no nosso campo coletivo. Vai trazendo então a atenção aqui para a nossa live e sente no seu coração se tem algum assunto que você queira trazer aqui para a gente conversar. Vamos dar aqui de posição. Como você se sente
eu me sinto revigorada, senti bastante forte a instalação dessas frequências e muito motivada aqui para o nosso bate-papo. Então, vê se você quer trazer algum assunto para a gente papear. E o exercício que eu faço, pessoal, que eu convido vocês a fazerem também, é a gente passar a observar a vida, né, a partir dessa lente coerente. A gente poder olhar e navegar pelos fatos da vida, considerando essa possibilidade da gente estar com os nossos sistemas coerentes. Então, e observar como é que mudam os nossos comportamentos, como é que a gente age em relação às situações da vida, quando a gente está coerente e quando a gente não está coerente. Então, eu acabei... preciso só aqui dar um oi pro meu amigo Gus, que senão ele fica bravo que eu não falei oi. Oi, Gus, saudade. Esqueci até o que eu estava falando. Mas a ideia é assim, toda vez que a gente vai navegando pela nossa semana, a gente observar, isso que eu estou agindo é coerente ou é incoerente? Eu fazia a mesma coisa na semana passada? O que eu posso ressignificar com base num olhar baseado no coração, de mudança ou de como eu me relaciono com aquilo tudo? E é esse exercício que eu faço toda semana aqui. Eu peço para vocês trazerem as sugestões de tema, porque meu sonho, meu propósito nessa live é que seja uma cocriação. Eu sou uma facilitadora aqui desse campo, mas todo mundo pode trazer suas questões, nós somos humanos. Quando a gente começa a trilhar juntos esse caminho da transformação pela coerência, todos nós podemos ter insights, observações. Então, por isso que eu sugiro para vocês, tragam seus assuntos para a gente olhar juntos e discutir aqui como o amor faria, como uma pessoa que está praticando coerência, inseriu a coerência como estilo de vida, age numa situação dessa. A gente não sabe, né? Porque a gente está começando a treinar tudo isso. Então, quando a gente traz as nossas experiências, as nossas dúvidas, as nossas inseguranças aqui nesse campo amoroso, né? Você vê, a gente vai instalando frequências bastante elevadas para que a gente possa trazer mais clareza no coração mesmo para navegar pela vida. Então, fica essa sugestão, vai olhando tudo que você faz entre uma live e outra, e se você observar alguma coisa de diferente, de benefício ou de desafio, você traz aqui pra gente olhar com carinho, tá bom? Então, deixa eu só ver aqui. A Vanessa diz, muito boa a primeira prática, a Rô tá nutrida, maravilhoso, amores. Então, nós vamos agora falar um pouquinho, né? Trocar um pouquinho de ideia. E se você não tem um assunto, eu quero só compartilhar, pensei em compartilhar com vocês essa semana. Não sei se todo mundo acompanhou aqui, eu fiquei doente, eu tive que fazer uma cirurgia na coluna. E desde então, eu tenho sentido muita vontade de ficar quietinha, introspectiva. Minha vida mudou muito, eu sou uma pessoa que pratico muito esporte e no fim eu não posso ainda, quer dizer, agora eu vou começar a poder, ontem eu fui no médico, mas eu tava com um tempo ocioso, assim, de uma coisa que me regenera, e isso eu tava me drenando um pouquinho, eu tava entristecendo um pouquinho. Fiquei muito quietinha, não podia fazer esporte. O esporte é o lugar onde eu saio, onde eu me energizo, interajo com as pessoas, com a natureza, com o vento na cara, comigo mesma, né? Às vezes eu saio meditando mesmo, com fone, vou pedalando e meditando. Então isso me fez muita falta, muita falta. E aí começou a dar esse vazio e uma necessidade de abraçar a mudança, trazer clareza, ter mais noção do caminho que está se consolidando na minha vida. E aí eu fiz uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia. Eu comecei a ouvir, né, de um centro espiritual, não sei o quê, e eu fui. Teve um dia lá que eu não podia fazer esporte, que eu estava longe de casa, estava trânsito. Eu falei assim, tô perto desse lugar, vou lá conhecer o que é. E me trouxe, né, a memória, os momentos da minha vida em que eu tive a oportunidade de praticar espiritualidade em grupo. Aqui a gente pratica coerência, a coerência nos abre para a espiritualidade, mas é uma técnica de autorregulação, né, que a gente vai fazendo assim com muito amor, com muito carinho, é um passo para essa espiritualidade maior, mas eu estava sentindo falta de uma coisa. Eu tenho muita
esse posicionamento da não religião, né? Eu gosto de beber de várias fontes, de ter essa liberdade de seguir meu coração para o que é verdade, para o que não é verdade, para as práticas que me fazem bem, se eu quero ritual, se eu não quero ritual, sou uma pessoa livre, né? Então, eu acabei me afastando um pouco desses grupos espirituais, até por causa da vida, né? Porque eu gosto, toda vez que eu vou, eu gosto. E eu tive essa oportunidade já é a 3ª semana que eu vou a um centro universalista, e eu tenho observado os efeitos disso em mim, né? E observado o comportamento das pessoas nesse centro. E o que eu vejo, né, que quando a gente pratica coerência, a gente está fazendo bem pra gente está fazendo bem para os outros, mas quando a gente pratica coerência, né, e vai num lugar desse, onde a energia é muito alta, potencializa todos os resultados da nossa coerência. Então eu comecei a dormir melhor, eu comecei a ter mais tranquilidade, eu comecei a ter mais clareza, né? Quando a gente está nos momentos de muita transformação, e todos nós estamos, eu não tenho dúvida, porque o que a gente está vendo fora, né, do planeta realmente é um processo de muita transformação planetária. E todos nós que vivemos nesse planeta estamos certamente passando por coisas bastante profundas. E eu sinto que essa mudança está realmente acontecendo dentro de mim. Então, quando eu comecei a ir nesse lugar, eu percebi coisas muito legais, né? O quanto o amor multiplica, quando a gente pratica amor juntos, o quanto isso potencializa essa força de transformação e vai nos colocando de volta no rumo, né? A gente vai tirando a confusão, vai trazendo a clareza mental, e no rumo a gente tem muito mais energia, de vitalidade, de coragem, de clareza. Eu esqueci até qual foi a última, né? Não me lembro, enfim. Mas a ideia é a gente se abrir para essa possibilidade de praticar junto, ou até de doar o nosso tempo para ajudar as pessoas que estão precisando e que ainda estão na confusão mental. Então é um lugar muito bonito, assim, e se percebe aquelas pessoas que estão vibrando amor, que estão lá totalmente já energizadas com aquilo, e aquelas pessoas que chegam ali quietinhas, que estão sofrendo, que estão com alguma questão, né? E ali você consegue perceber o seu coração abrindo de amor, abrindo para receber todo aquele amor e abrindo para irradiar todo aquele amor pela compaixão, né? Você vê realmente que ali para mim, o que eu acredito ser o propósito, a nossa missão enquanto humanos, né? As pessoas que estão no momento dolorido, né, elas são acolhidas. Aquelas outras pessoas que já estão bem, elas compartilham esse amor e acolhem, né? Então vira um ecossistema completamente justo e amoroso. Então foi muito interessante, assim, porque tem pessoas que se doam para fazer palestra. Nesse centro que eu fui, tem muitas pessoas que se doam para ir tocando músicas lindas, com tambor, com voz, com violão, outros instrumentos que eu não podia enxergar, e aquilo vai não só transformando a energia do ambiente, como vai entretendo aquelas pessoas que estão esperando, né? Porque um centro demora, você fazer um tratamento, e aí depois você vê as pessoas que se doam, que são muitas, para curar as pessoas, curar de saúde, de desafios mentais, emocionais, principalmente físicos. Então você vê as pessoas se cuidando, assim, um levando o outro, as pessoas que têm dificuldade de andar, e sendo um acolhimento muito amoroso. Então foi uma coisa... Dri, já vou falar o centro. Foi uma coisa que para mim foi muito, muito transformadora, porque eu já tinha tido situações parecidas no passado, e desde a pandemia eu estava praticando a espiritualidade por mim mesma. E por curiosidade, né, a sincronicidade vai trazendo assim, uma pessoa fala, na mesma semana outra pessoa fala do mesmo lugar, você nunca ouviu falar, então você começa a falar, isso é um sinal. E aí eu fiquei muito impressionada, assim, com todo esse amor, né? As pessoas tendo a humildade, a vulnerabilidade de receber, as pessoas que já estão vibrando bem, ir lá cuidar das outras, e eu achei aquilo tudo muito bonito, né? Então eu fui 3 vezes, fiquei observando isso me tocou muito bem, meu sono ficou profundo, assim, eu durmo bem normalmente, mas meu sono ficou regenerador, eu consegui ter mais paz, tranquilidade. Eu acho que tudo também, não só por toda essa energia, mas pelo
orgulho de ser humano, né? Quando você vê seres humanos saindo, né, da Matrix e se colocando nesse lugar que é a nossa missão principal, cuidar um do outro, né? É muito bonito, meu coração se abriu. Dri, eu tenho ido num lugar que chama Cura-te. Foi engraçado porque eu estava antes de ficar doente, eu estava fazendo uma aula de ginástica, um treino, e essa minha professora falou, não, porque um amigo meu estava no Cura-te. Eu falei, que é Cura-te? Adorei o nome. Aí ela falou assim, não, é um centro. Eu falei, puxa, eu nunca ouvi falar. Na hora eu já entrei na internet, falei, Centro Universalista, todas as religiões, todas as crenças são bem-vindas. Eu falei, isso é minha cara, achei muito bom. Na mesma semana, eu estava aqui co-criando com a doutora Marina, né, nossa cardiologista, e com a doutora Eliane, nossa pediatra, que tinha recém-formada mentora, e a gente se uniu para desenvolver um curso para profissionais de saúde. Elas são médicas, né, e foi muito legal. Daí a doutora Eliane falou assim, você conhece o Cura-te? Eu falei, nossa, eu preciso conhecer, né? E aí eu peguei, não dava tempo, eu estava doente ainda, não sei o quê, mas quando eu fiquei boa e ficou esse tempo um pouco ocioso, porque eu tive que tirar o esporte, eu fui ao Cura-te. E achei muito bonito todo o trabalho. E eles não têm só um trabalho assim de doar o tempo. Uma das coisas que eles cultivam é a beleza. Isso eu achei muito interessante, porque eu sempre achei, né, que a beleza faz parte da espiritualidade. Você ver coisas bonitas te regenera, né? Ver coisas feias te drena. Então a espiritualidade é sobre regenerar, né? O tempo todo você está cada vez mais regenerado para ir ativando frequências mais superiores. E eles falam isso com muita clareza. Então o lugar é bonito. Tem um monte de projeção, tem um monte de elementos que deixa tudo bonito. E nas palestras eles falam assim, notem a beleza. E eu achei isso muito importante, porque beleza é coerência, né? É você ter, se você for no conceito de design mesmo, né? Tem todas as proporções, não sei o que aquilo é a beleza, né? E, enfim, a beleza faz parte da natureza. Se a gente olhar, tem uma forma de pensar que se chama biomimética, que é o design inspirado no design da natureza. E se você olhar uma folha, né, ela é toda linda, né? Se você tiver presença para degustar, para apreciar a natureza, ela é uma coisa linda. Né? Mas no olhar estressado que a gente passa batida, é uma folha, é uma árvore, é mais uma flor, né? É o céu, é a nuvem, né? Mas se a gente olhar com o coração, né, a gente está sendo abençoado por uma beleza o tempo todo. E eu achei isso muito lindo. E ontem, deixa eu ver se foi ontem, não, foi segunda-feira, ou na terça, eu acordo aqui na minha casa e eu tinha um arco-íris duplo. Teve isso, até saiu no jornal em São Paulo, uma coisa mais linda no mundo. Ele era inteiro, né? E eu tava meio que embaixo dele, eu era um potinho de ouro. E eu falo assim, meu, que bênção, que gratidão, que maravilhoso. Postei, achei aquilo lindo, me senti abençoada por aquela cena. Ela ficou bastante tempo, teve um momento que eu fiquei ali mesmo apreciando aquilo, recebendo aquela energia. E na hora que eu tava indo pro Cura-te, tô lá numa avenida gigante, a 23 de maio, outro arco-íris. Eu falei assim, qual é a probabilidade de você ver 2 arco-íris em São Paulo no mesmo dia? Cheguei no Cura-te, outro, né? Devia ser o mesmo, mas em lugares diferentes, né? Então, assim, me senti muito abençoada e eu sinto essas manifestações da natureza como um grande sinal. Né? Então a Rô diz, o bom, o belo e o verdadeiro expandem a nossa consciência. Né? A gente fala assim, às vezes o bonito é ego, a beleza é ego, egoico, esqueci a palavra, vaidade, né? Mas não, né? Então a Adri perguntou, o centro é Cura-te, tem aqui no Instagram, e lá tem imagens, vocês vão ver como eles cuidam de tudo com muita beleza.
né? Então são umas projeções gigantes para você entrar naquele clima, músicas maravilhosas, sound healing, aquelas coisas com o cristal, um monte de gente amorosa ali fazendo reiki, cada um fazendo a metodologia espiritual que sabe. Não, é muito bonito, eu realmente recomendo. A Raquel falou, Rô, foi maravilhoso, adorei quando falou que confiança e saber que nem tudo vai dar certo, mas ter a certeza de que o universo vai ajustando com coerência. Para mim foi muito profundo, obrigada. Pois é, Raquel, assim, eu olho para as notícias hoje e a gente pode se desesperar, né? Porque realmente me dá uma sensação de fim de mundo. Mas se a gente confia que existe uma sabedoria maior e que o nosso destino, a nossa missão é viver no amor, a gente pode olhar para esse cenário externo, que se reflete internamente na maioria das pessoas, como um processo da vida, chacoalhando a gente para tirar tudo que não faz mais sentido e nos convidar a um novo olhar, a uma nova consciência. Eu realmente acredito que a gente está nesse momento do maior chacoalhar da nossa existência, né? Desde que a gente tem consciência, assim, histórica, mas eu tenho confiança de que isso tem um propósito maior, porque as coisas que a gente vê são tão surreais. Você fala, não é possível que um ser humano pense assim, faz isso, que tem guerra, que tem esse tipo de separação, né? Assim, não queria nem citar, mas vou exterminar uma civilização inteira. Na hora que eu olho aquela notícia, e olha que eu olho pouco notícia, eu chorei. Eu falei, não é possível que um ser humano considere essa possibilidade dentro do coração dele. Então, assim, eu tenho essa confiança de que o universo vai trazendo o amor, mas também vai trazendo o amor disfarçado de dor, para que a gente vá aos pouquinhos despertando. Então eu acho que a espiritualidade, quando a gente pratica, quando a gente tem consciência que estamos num processo de evolução, a gente está lá investindo tempo em ter essa clareza, em ter essa vitalidade, em ter essa coragem e a confiança de que está tudo certo. Mas a maioria das pessoas entra no medo, né? Então, assim, você vê uma geração de jovens que não tem propósito, não ficam nos trabalhos, não se interessam por assuntos, porque eles olham para esse cenário e falam assim, o mundo vai acabar, né? O que vai sobrar desse mundo doido? Né? Então as pessoas vão se minando no propósito e ficando apáticas, ou ficando tão com tanto medo que elas atacam umas às outras. Então, eu acho que tudo isso que está acontecendo no nosso planeta é também para nos trazer de volta para a nossa força, para a potência que temos individual e coletivamente. Então, eu estava raciocinando um pouco assim sobre esta coisa do centro espírita, do amor ali. A gente pratica coerência, a gente pratica a espiritualidade, a gente vai regulando o nosso sistema com amor e certamente a gente vai irradiando isso ao nosso redor, né? Isso é científico, a gente já estuda isso na coerência do coração. Mas quando existe um grupo praticando juntos, ou nesse ecossistema de doar e receber, receber e doar, a gente está construindo um campo. É um campo, é o amor que a gente não está praticando para nós, né? A gente está criando um campo coletivo de amor que vai beneficiar todos que estão ali. Aqueles que estão doando, aqueles que estão recebendo, aqueles que estão bem, aqueles que estão com desafios, que estão com confusão, aqueles que estão com clareza. E dessa forma a gente evolui junto. Então a filosofia da coerência cardíaca fala muito de coerência individual, coerência social, corregulação, a gente apoiar quem está próximo da gente só pela energia, mas a gente fala de coerência global. Ainda tem pesquisas, ainda não está nada super comprovado, mas tem evidências claríssimas de que praticar junto, que a gente faz aqui, transforma mais forte a realidade de todos. Mas quando a gente vê a quantidade de pessoas ali, coração abnegado, simplesmente um cuidando do outro, vira um campo de amor que você não precisa nem ir lá para receber passe, para receber tratamento. Só aquilo já te regenera, porque é lindo de ver, né? Além de ser bonito, bonito esteticamente, é lindo de ver seres humanos cuidando de seres humanos com tanto amor. Então eu fazia tempo que eu não ia, mas eu voltei resolvi que agora eu quero realmente frequentar
outros centros espirituais. Eu fazia muito retiro, né? Faz muitos anos que eu não faço retiro. E no fim são momentos na nossa vida que a gente para, né? Para fazer um reset, para reorganizar, né? A vida tá lá martelando, um monte de mudança acontecendo fora da gente, consequentemente dentro da gente, ou vice-versa, né? Tá tudo aqui acontecendo e a gente acaba manifestando uma realidade doida dessa, mas o processo evolutivo é isso, né? O Dr. Joe Dispenza, ele fala assim, a gente evolui em bando. E eu acho isso muito bonito, porque quando a gente pratica amor junto, a gente está criando um campo que vai beneficiar o planeta inteiro, né? A gente não sabe, a gente não percebe chegando, mas a gente confia que quando a gente está bem, a gente faz bem e faz o bem. Né? Esse é o lema da Bihart. Já falei do centro. Então é isso, meus amores. Essa foi a minha reflexão da semana. Não sei se vocês querem contar um pouquinho também como é que chegou essa informação para vocês. E aí a gente partir para a nossa segunda prática. Respira no coração. Então, bora lá. Segunda prática. A gente vai irradiar o nosso coração para nós mesmos e para os outros. Então, se coloca naquela posição confortável. A gente chama essa prática de irradia coração, que é uma adaptação autorizada da Heart Lock-in, do Instituto HeartMath. Então, vai acalmando a sua respiração, aprofundando. Conecta com o seu coração. Faça aquela observação, autopercepção. Heart Scan, escaneia seu corpo, sua mente, suas emoções. Simplesmente perceba o que vem sem julgar. E com atenção no coração, passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal. Imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração, como se seu coração pudesse, neste momento, respirar. Inspire por 4 ou 5 tempos. E expire por 4 ou 5 tempos. Vai respirando de forma ritmada e entrando nesse estado otimizado de funcionamento do nosso ser, que é a coerência cardíaca. E a partir desse momento a gente ativa no coração qualquer qualidade do coração, como amor, gratidão, felicidade e alegria, paz, coragem, entusiasmo. Localiza aquela frequência ou aquelas frequências disponíveis para você e passe a respirá-la no seu coração para elevar e aprofundar o seu nível de coerência. Inspire e expire por 4 ou 5 tempos, qualquer frequência do amor. E vai instalando essas frequências nas suas células e no nosso campo coletivo, os nossos corações praticando juntos. Inspire e expire. Vai sentindo aprofundar o amor. E neste momento, a gente vai conectar o coração, nosso coração com o coração um do outro aqui na live. E nas pessoas que vão assistir depois. Todos os corações aqui passam a fazer parte de uma egrégora, de uma grande rede de potencialização do amor. Observa, visualiza o seu coração se conectando com todos os corações aqui, com todos os corações que de alguma forma vão interagir com essa live. Observa a força dessa união, esteja presente. Sinta-se importante. Seu coração contribui demais para essa harmonia, para essa coerência. E com esses corações unidos, potencializados pelo nosso amor, a gente passa a irradiar essas frequências para nós mesmos, para os outros e para o planeta.
Então vamos fazer aquela inspiração coletiva, ativar juntos os nossos corações, ativar a frequência regeneradora, o amor, a gratidão, e ao expirar vamos alimentando nosso campo coletivo e irradiando para as nossas células, para os nossos órgãos, para todos os nossos sistemas fisiológicos, gerando saúde, coerência e vitalidade. Inspire profundamente essa emoção regeneradora. Expire, potencializando a força do campo e irradiando para o seu campo de energia pessoal. Que cada um de nós possa ser uma luz de amor por onde passa, curando e elevando as pessoas com quem interagimos. Inspire profundamente, potencialize o nosso campo e ao expirar, vai ampliando a partir do seu coração esta energia amorosa para os nossos ambientes, casa, trabalho, para todos os lugares que a gente frequenta. Irradie todo este amor para as pessoas que você ama, para as pessoas com quem você tem desafios, para as pessoas que precisam, para as pessoas que estão inconscientes, para as pessoas que estão dominadas pelo medo, pela apatia, pela tristeza, pela raiva. Inspire profundamente, intensifica o amor, potencialize o nosso campo coletivo e ao expirar, vamos ampliando e irradiando para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país. Que esse amor coletivo vá banhando todos os seres, todos os lugares, até abraçar todo o planeta Terra, a nossa natureza, o nosso clima, os nossos líderes. Com muito amor no coração, irradiamos para toda a humanidade, para cada coração presente nesse planeta, o amor mais profundo, puro, colaborativo e evolutivo. Sente essa energia tocando cada coração nesse planeta, visualiza. Fica mais um pouquinho aí, sabendo, confiando que este momento, que esta prática conjunta está tocando muitos corações. Vamos irradiar especialmente para as pessoas que estão em situações de guerra. E mais uma vez, irradiemos o nosso amor para os nossos líderes, intencionando clareza, coerência, compaixão, perdão, calma interior e a lembrança de que somos todos um, que não estamos aqui para brigar, estamos aqui para crescer e evoluir juntos. Vai recebendo essas frequências, tudo que a gente irradia retorna potencializado pela lei do amor. E com gratidão no coração, agradecemos uns aos outros aqui, irradiando muito amor para cada coração presente, para cada coração que vai interagir com a live. Irradiemos nossa gratidão para os nossos professores e para todos aqueles que usam o seu tempo e o seu coração para cuidar dos outros, para se reunir em nome do amor e da cura. E que assim seja. Vamos retornando então para nossa live. Como você se sente? Conta para mim. Eu me sinto agradecida.
muito agradecida. A Débora diz boa semana a todos, com boas frequências em nossos corações, que assim seja. A Esther diz gratidão, eu que agradeço. E assim a gente vai finalizando mais uma live, estaremos aqui juntos na próxima quinta, 7 da manhã. Em breve vão ter alguns ajustes na nossa agenda, porque eu estou indo lá para os Estados Unidos para o Instituto HeartMath, para um evento do Instituto HeartMath, e lá tem um fuso horário bastante desafiador. Então, muito provavelmente a gente vai mudar a nossa live para a noite, tipo 7 da noite, não sei qual vai ser o impacto, mas ela vai continuar estando gravada, mas eu não vou conseguir entrar ao vivo às 2 horas da manhã, entendeu? Lá eu vou estar lá às 2 horas da manhã. Então é isso, meus amores. A Rô manda muitos beijos. A Raquel, muito bom, gratidão, a Rô e a todos os corações. E lembremos, né, que estamos juntos nessa jornada e que toda vez que a gente tiver uma oportunidade de cuidar ou se deixar ser cuidado, né, que esse é o movimento natural de uma vida como a humanidade, né? A gente tá aqui todo mundo junto, todo mundo com seus desafios, todo mundo voltando para o amor, cada um no seu tempo, mas que quando tem um apoiando o outro, isso realmente faz uma diferença muito grande. Eu agradeço até ao Cura-te, até essas pessoas que cuidaram de mim essas semanas, e foi um grande exemplo. A Vanessa agradece, a Edneia agradece, boa semana. E até lá, pessoal. Próxima quinta, 7 da manhã, estaremos aqui juntos praticando coerência cardíaca na live da BeHeart. Respira no coração, Esther também. Um ótimo dia para todos e até.